Vamos lá, então. Bom, no último estudo que nós fizemos, né, foi até um estudo assim bem interativo. A gente debateu muito a respeito de muitas coisas e uma das principais era o equilíbrio que a gente estava falando. E, na verdade, eu nem desenvolvi o estudo todo, deixei o estudo para hoje, né, porque estava apenas eu, o Henrique, a Fabiana a Mary, né? E a gente acabou falando de muitas coisas. E hoje eu queria que a gente tocasse essa questão novamente do equilíbrio, né? Primeiro dando oportunidade para alguém, se desejar expressar alguma coisa aí que sente, que ouviu, está brotando no coração algo aí da parte do Eterno. Quero dar essa oportunidade primeiro se alguém quer falar alguma coisa, e aí depois eu vou continuar desenvolvendo essa questão do equilíbrio, que é uma das coisas principais que precisam ocorrer na nossa vida. Tá? Então, primeiro eu quero dar uma oportunidade, se alguém tem alguma coisa da parte do Eterno, alguma coisa que vocês querem se expressar, algum sentimento, alguma leitura da Torá, seja o que for. Alguém quer falar? Não? Rando, não? Tem nada hoje? Socorro, não? José? Alguma coisa para compartilhar hoje? Tem? Não? Tranquilo. Bom, então vamos trabalhar aqui o estudo que eu tinha feito sobre o equilíbrio. Se fala muito sobre era messiânica, né? Sobre era de Mashiach. O Messias vai vir. Aí dentro do cristianismo, você vai ouvir falar lá que Jesus vai voltar. Dentro do judaísmo, você vai ouvir falar muito sobre Mashiach está vindo. Né? E dentro das outras religiões, existem conotações muito próximas, muito parecidas, dizendo que há uma aproximação dos fins dos tempos, que a luz vai brotar de uma maneira mais forte, né, como um amanhecer do dia. Existe texto bíblico falando do amanhecer. Então, essa parte de estudo que as religiões fazem, falando sobre a era de Mashiach, os cabalistas eles vão se expressar também de uma maneira. Né? E a expressão da Cabala é que a humanidade vai alcançar o equilíbrio nessa era de Mashiach. Vai haver um equilíbrio dos seus desejos. Então, nós vamos observar, né, isso aí, quando a gente começa a ver na nossa vida prática, a gente vai observar na nossa vida prática que isso está acontecendo não só conosco, mas com todo mundo. A humanidade está passando por um momento assim do trabalhar da luz do Eterno. Então, nós estamos vendo pessoas passando por situações na área material, outros na área espiritual, outros na área sentimental. Então, a emoção também está sendo trabalhada, né? Nós estamos vendo assim muitas coisas acontecer. Isso não só no âmbito da religião, no âmbito da cabala, como também no âmbito do mundo em si. O ser humano está passando por essa nova fase. Está havendo um chacoalhar do Espírito de Deus. Isso a gente vai compreendendo conforme a gente vai lidando com a palavra, com a Torá, conforme a gente vai buscando a vida com o Eterno. E quanto mais a gente começa a observar as coisas que estão acontecendo na nossa vida, nós vamos perceber
que há um movimento do Espírito de Deus sobre a humanidade, sobre a vida das pessoas, sobre as famílias, sobre as nações. Haja vista tudo isso que está acontecendo no Brasil. A gente vê as coisas acontecendo no Brasil, às vezes dá a impressão que essas coisas são fruto do acaso. Mas há um movimento espiritual da parte do Altíssimo que está movimentando os corações, as mentes, para alcançarmos essa nova era que vai chegar, queira o ser humano colabore ou não colabore. Essa era vai chegar. Talvez não chegue no nosso período, talvez chegue no nosso período, nós não sabemos muito bem, mas o fato é que há um movimento do Espírito do Eterno trabalhando na vida das pessoas. Para quê? Para buscarmos o equilíbrio. O equilíbrio nas nossas vidas, o equilíbrio dos nossos desejos, o equilíbrio das nossas emoções. E quando isso acontecer, a Cabala diz que será decretada a era Mashiach. A era do Messias é uma era de equilíbrio, onde, segundo a palavra, segundo os profetas, todo conhecimento será difundido. Os cabalistas falam hoje que esse conhecimento é a própria Cabala. Com todo esse movimento espiritual que está acontecendo, onde há uma abertura muito grande pela Cabala. Pode falar, Randa. O livro de Daniel fala alguma coisa a respeito disso, né? Sim. O livro de Daniel, né? Quer citar? Tem o... Eu não lembro do texto literal, não. Eu me lembro da passagem que fala que no livro de Daniel que a terra se encheria a respeito sobre o conhecimento do Eterno. Perfeito, perfeito. Isso já era colocado, né, realmente nos profetas. Então, o que é a terra se encher do conhecimento? Vai haver uma mudança em nossa maneira de ver, pensar, sentir, agir, tudo buscando o equilíbrio. Porque, na maioria das vezes, nós estamos tendendo ou para um lado ou para o outro. Estamos sempre buscando os extremos. Mas, na verdade, a busca é por uma vida equilibrada. Uma vida onde as emoções, a vida sentimental, a vida material, a vida profissional, a vida relacional entre pessoas, elas precisam buscar um equilíbrio. E isso significa estar debaixo da árvore da vida. Ok? Eu não sei se a Socorro conhece, eu sei que o José Ribeiro conhece, o Rando conhece, o desenho da árvore da vida. Eu vou tentar aqui colocar aqui. Não recebeu? Não recebeu? É. Mandei. Só um minutinho, gente, que eu vou mandar um convite para a Mary aqui, que ela está dizendo que não recebeu. Eu mandei para ela. Eu mandei para ela. Foi de novo. Fala para ela que foi de novo. Bom, ela aí. Está aqui já. Tá bom, Mary. Estamos aí. Bom, deixa eu mostrar aqui para vocês. Tá dando para ver aí, pessoal? Tá sim. É a primeira vez aí que eu estou
colocando na tela. Eu acho que é Socorro que é menos familiarizada, né, a respeito. Não, na verdade, Jairo, paralelo às aulas, eu venho fazendo estudo já, então eu já conheço, sim. Ah, legal, legal. Que bom. Então, o que eu quero trazer aqui, mostrar para vocês aí, porque, na verdade, a árvore da vida, ela está em tudo. A árvore da vida, na verdade, ela está dentro de cada ser humano, dentro de qualquer coisa criada, dentro da humanidade, nas árvores, nos animais. A árvore da vida está em tudo, né? Porque são através das sefirot, né, da árvore da vida, que são formados pontos de conexões espirituais. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês, assim, só para a gente meditar nisso tudo aí, na questão do equilíbrio. Cada bolinha dessa aí, cada sefirote dessa aí, representa pontos de conexões espirituais. O que está acontecendo hoje com o ser humano é que esses pontos de conexões espirituais estão sendo trabalhados pela luz do Eterno. Então, assim, em termos assim mais simples, né, não entrando em detalhes, né, onde está aqui Biná, é o entendimento, Hormá, sabedoria, bondade, Hesed, Gevurá, a força. E aí vai assim por diante toda a árvore da vida. Todos os pontos de conexões espirituais, elas estão sendo trabalhados pela luz do Eterno, com o objetivo de chegar a Tiferet. Tiferet significa o centro, né, de todas as coisas, o equilíbrio de todas as coisas. Então, a vida precisa ser equilibrada. Então, a gente vai se deparar com muitas pessoas com muita força, muita justiça, pessoas muito duras, outras com a bondade muito grande, chega ao ponto de ser sem justiça, né? sem agir. E a gente vê muitas coisas acontecendo na humanidade que representam o ser humano. O ser humano ou está num extremo ou está no outro. E o objetivo da era de Mashiach é chegar nesse ponto de equilíbrio. Quando uma pessoa está desequilibrada emocionalmente, ela está num ponto da árvore. Quando ela está de uma maneira inadequada na parte de estudo, de sabedoria, ela está em outro ponto, de entendimento está em outro ponto. Trazendo dentro de uma maneira simples, o ser humano está sendo trabalhado. O ser humano ele está sendo, a cada dia, sendo transformado pela luz do Eterno. E o propósito dessa transformação é chegar nesse ponto de equilíbrio que é o principal nas nossas vidas. E nós temos que ficar atentos no que está acontecendo em nossas vidas. Porque o que acontece na nossa vida é que vai refletir justamente o trabalhar da luz do Eterno para chegarmos a essa era, que é a era onde todas as pessoas, segundo a Torá, segundo os profetas, vão chegar a um ponto de equilíbrio, porque vão estar cheios do conhecimento da luz do Eterno, da missão que a luz trouxe para cada um de nós. Porque o grande ponto é saber qual é a missão, o que nós viemos fazer aqui, o que a luz do Eterno está trabalhando na nossa vida. Alguém quer falar alguma coisa? Quer colocar alguma coisa? Não? Bom, confirmando tudo isso, quer falar, Randa? Pode falar. Eu que quero falar. Fabiana, pode falar, Fabiana. Surgiu uma ideia, acho que uma dúvida, de que assim, eu imagino que pela Kabbalah, quem tem que buscar e fazer esse ponto de equilíbrio acontecer, digamos assim, existir, somos nós. Não ficar esperando que o Eterno faça. Porque eu me recordei de tempos atrás, outros ensinamentos muito antigos,
né, que a gente tem que ficar orando e pedindo para Deus mudar-nos, né, transformar a nossa vida, transformar a nossa mente. Pelo pouco assim que eu tenho entendido da Kabbalah, eu imagino que a gente que tem que ir atrás de ter esse ponto de equilíbrio. Sim, o ponto de equilíbrio, ele... E buscar, né? Ele parte da nossa observação da vida. O que nós precisamos observar, que o trabalhar que está acontecendo na humanidade está acontecendo nas vidas através de circunstâncias. As circunstâncias apresentadas é o trabalhar da luz do Eterno. E cada um que começa a ter uma consciência que precisa encontrar o equilíbrio, precisa encontrar, como você está falando, proativamente o caminho correto, né, vai se juntando a uma nova mentalidade, que é um novo tipo de consciência da era do Mashiach. Não é um trabalhar passivo do Eterno. O Eterno está promovendo circunstâncias. Então, está acontecendo na área financeira, está acontecendo na área sentimental, está acontecendo na área emocional, está acontecendo na área familiar. Um monte de circunstâncias que mostram ou apontam para que nós possamos nos converter, fazer techuvá. Né? Fazer techuvá significa encontrar o equilíbrio dos nossos desejos. Porque o que nos faz extremos, o que nos faz ir para um lado ou para o outro, é justamente os nossos desejos, o ego que está dentro de nós. Entendeu, Fabiana? Então não é um ponto passivo, é um ponto ativo. Mas o trabalhar de Deus, ele promove as circunstâncias. Né? Quem está promovendo esse sacudir no Brasil? É o Eterno que está promovendo. Para quê? Para que as pessoas comecem a observar o que está acontecendo nas suas vidas e se fazerem techuvá e se converter a um desejo equilibrado. É bem por aí. Ok? Deu para compreender? Quer falar mais alguma coisa? Alguém quer falar mais? Bom, do que eu entendo também, assim, foi o que eu quando eu comecei a fazer o estudo, principalmente com relação à árvore da vida, essa questão do equilíbrio, da plenitude. A gente sempre fica buscando plenitude em todas as áreas. E no nosso entendimento, pelo menos no entendimento que eu tinha antes, era muito complicado, sem o estudo da Cabala, eu entender como que eu conseguiria colocar esse equilíbrio e essa plenitude em todos os pontos, né? E eu entendi da seguinte forma: o equilíbrio emocional, né, o desapego que a gente tem das coisas é que faz com que a gente olhe para as coisas de forma simples, né, que resolva o que tem que resolver da forma como a Fabiana falou. Não adianta eu querer a modificação na minha vida se todos os dias eu estou agindo da mesma forma. Então, a minha forma de agir, a minha forma de buscar, a minha forma de procurar é que faz com que eu vá alinhando esses pontos da minha árvore e vá colocando a minha vida em equilíbrio. Eu entendi isso e foi isso que a Cabala trouxe para mim. Eu tinha muita dificuldade porque eu sempre fui extremamente reativa, né? Eu sempre tive temperamento forte e eu tinha muita dificuldade em conter e trazer esse equilíbrio para mim. E com os estudos, na verdade, eu tenho feito esses estudos de outubro para cá. Toda a minha forma de agir tem se modificado por conta disso, por conta do entendimento que a Cabala me deu. O que eu preciso mudar na minha vida depende de mim, né? A gente recebe da luz, recebe do Eterno toda a condição, mas a gente tem que entender que a mudança ela é interna. E a partir do momento em que eu faço essa mudança em mim, ela vai resplandecer, né, na minha vida, e aí eu vou conseguindo equilibrar e fazendo tudo que precisa alinhar, eu vou conseguindo, desde que eu haja primeiro. Perfeito, perfeito.
O que nós trazemos como a circunstância do eterno é porque, se não vermos, não tomamos posição. A questão é justamente que muitas vezes existem áreas da nossa vida que ainda estão ocultadas. Alguns cabalistas dizem que se a luz revelasse a nós mesmos todo o nosso ser, talvez nós não suportaríamos tamanha distância da realidade do que é a luz do eterno. Então, as circunstâncias que vão acontecendo, elas servem para mostrar paulatinamente a nossa questão do desequilíbrio, para que tomemos posição. E aí, como você está falando, vai depender plenamente de nós, porque a metáfora do povo de Israel no deserto, 40 anos, circulando, rodando no mesmo lugar. Realmente, existe coisas na nossa vida que nós ficamos rodando no mesmo lugar, toda hora passando pela mesma situação, porque ainda não conseguimos nem sequer ver. E ver é um milagre. Ver é algo precioso. Não é muito fácil ver algo que está inadequado na nossa vida. Alguns cabalistas, né, eles falam coisas assim muito fortes, que a ocultação nossa é tão grande que a misericórdia da luz de Deus, para podermos nós nos enxergarmos, nós vamos ver no outro o defeito nosso. Mas é exatamente isso que eu entendi, Jairo. Desde o momento em que eu consigo me desapegar, eu também consigo julgar menos. Porque a gente vê muito o outro e não vê a gente. Foi isso que eu entendi com a Cabala. A partir do momento que eu conseguia olhar para mim, eu parei de olhar para o outro e aí as coisas na minha vida fluíram. Porque eu via muito o que o outro fazia, eu deixava de fazer e eu não via o que eu não fazia. Sim. E aí eu não conseguia seguir em frente. A partir do momento que eu vi que eu precisava fazer algumas coisas e que eu fui me modificando, aí o que está em volta naturalmente foi se alinhando também. Então, isso é o processo que vai ocorrendo na vida de cada um, né? À medida que você vai enxergando, você vai saindo de um lado e vai entrando no outro. Mas a misericórdia de Deus, ele é para nos mostrar que a gente vê no outro aquilo que está em nós. Uhum. Mas à medida que você vai olhando para você e vendo realmente é aqui que eu tenho que mudar, é a transformação, eu que tenho que tomar posição, você vai cada vez mais saindo dessa conexão. Porque você não precisa mais disso. Você entrou num novo nível de conhecimento, consciência, um novo nível de entendimento. Binagem entrou na tua vida. Eu penso assim, eu não sei se eu estou errada. A partir do momento que a gente vai fazendo essa evolução, que eu me deparei com essa situação em alguns pontos. Algumas coisas que precisavam ser corrigidas. A lição foi aprendida, eu aprendi a lição. Pronto. E parece que depois disso, alguns testes voltam para você ter certeza daquela lição aprendida. E se você não tiver certeza, você cai no mesmo erro. Então, assim, foi isso que eu percebi ao longo dos dias e dos estudos que eu fui fazendo. E aí, agora é mais simples para mim ver que a gente está suscetível. Porque a gente se coloca muito como ser humano em cima do pedestal e acha que nós somos incapazes de determinadas coisas, né? E se vitimiza muito com os processos e todas as coisas. Mas, assim, todo mundo tem o seu ticum, vem para cá para resolver as suas questões, e enquanto isso não é resolvido, nada sai do lugar. E a partir do momento que você aprende a lição, se você não tomar cuidado, aquele teste vem para você de novo e você cai nele novamente. Foi isso que eu aprendi. É verdade mesmo. Por isso que precisa estar atento o tempo todo àquilo que está acontecendo na nossa vida. A nossa vida é o retrato daquilo que o Eterno quer trabalhar. Basta olharmos para nós, a gente vai seguir e vai
fazer com que o nosso Qigong seja amenizado ou conseguindo restaurar por completo, né? Não é muito fácil a gente resolver o Qigong segundo a Cabala em uma vida, né? É bastante complicado, porque o processo é longo, cai-se, levanta, cai-se, levanta. Mas é o caminho. Bom, mais alguém quer falar alguma coisa? Bom, o que é o que a gente vê na Torá como reflexo disso, né? Tiferet, esse equilíbrio na vida das pessoas, que é onde o Eterno quer chegar a cada um de nós, tem um simbolismo dentro da Torá como Jacó. Jacó, ele tem um símbolo como a árvore, da parte da árvore da vida, né? Uma sefirot chamada Tiferet. Então, por quê? Porque você vai ver a vida de Jacó, um processo muito forte, através de circunstâncias muito difíceis, para levar Jacó a uma transformação. Então, a gente vai ver, desde o início, na questão do relacionamento dele com o pai, o relacionamento dele com a mãe, o relacionamento com os irmãos, depois o relacionamento com o sogro, relacionamento com as esposas. Você vai ver um processo muito forte em cima de Jacó. E para completar, com os filhos também. Problemas muito sérios com os filhos, filha tendo problemas muito grandes, parte sexual, filho tentando matar o outro filho. Então a gente vai ver que Jacó, ele tem esse simbolismo porque ele passou por um processo, diz a Torá, que ele foi chamado, né, por Israel. Que essa palavra, segundo a Cabala, ela está ligada a um equilíbrio do desejo, um equilíbrio profundo do desejo. Então, esse é um símbolo profético para nossas vidas. Então, quando uma pessoa está sendo trabalhada, está sendo transformada, está passando por momentos assim muito complicados, ou até mesmo existem momentos de bonança, né? Uma coisa muito tranquila, mas existem momentos muito difíceis. Então, quando você está dentro desse processo todo, isso significa que as circunstâncias vão estar conduzindo você a uma revelação e a uma proatividade nas suas atitudes para levar você a esse equilíbrio, que é o que mais importa na vida. Ok? Então, a Cabala fala sobre isso. Chegar a Israel, chegar a ser Israel, e aí você vai ver aí, dentro da religião, pertencer ao povo de Israel significa fazer uma conversão, fazer a techuvá, fazer todo o processo. Não deixa de ser verdade, mas no sentido espiritual, ser de Israel significa passar por todo o processo ao qual o Eterno vai trabalhar na sua vida e vencer esse processo, ser transformado e chegar a uma era de Mashiach, que é uma era de equilíbrio. Então esse é o processo. E é esse povo que é chamado de Israel. Então um povo espiritual. Ok? Alguém quer falar alguma coisa? Bom, na prática aqui da Cabala prática, coisas que a gente vai observar na nossa vida. Na maior parte do tempo de nossas vidas, tem coisas que nos dominam. Por exemplo, uma notícia desagradável. Muitas vezes domina a nossa vida. Uma preocupação com alguma coisa, um problema financeiro, enfermidade.
uma pessoa que fala uma palavra para você e te deixa muito magoado. Essas coisas acontecem e muitas vezes desequilibram a nossa vida. A Cabala fala que são através das pequenas coisas, através das coisas diárias que estão acontecendo, que nós vamos começar a compreender o desequilíbrio que está na nossa vida. A gente fica batendo, remoendo, sentindo tristeza por algo que está acontecendo. Que, na verdade, quando nós estamos lidando com as circunstâncias da nossa vida de uma forma reativa, porque ser reativo é deixar ser dominado pelo ego, deixar ser dominado pela circunstância. Quando nós estamos nesse ponto, nós estamos com as nossas emoções, com as nossas razões, os nossos entendimentos desequilibrados. Então, qualquer energia, qualquer, vamos dizer assim, qualquer circunstância que venha acontecer negativa, que nos tire do equilíbrio, nos tira do sério, nos tira da paciência, nos faz ficar sem dormir, nos faz ficar com o nosso humor alterado. Isso tudo está mostrando para nós algo que precisa ser transformado, algo que está desequilibrado. Então, a prática da nossa vida começa com coisas pequenas, assim. Você acorda de manhã, de repente, por que você não está bem? Isso tem algo que a gente precisa... Por que é que nós não estamos bem? Por que nós não estamos felizes? Por que nós não estamos vibrantes todos os dias? Tem dia que você está bem, tem dia que você está mal. Tem dia que você está com uma fé imensa. Tem dia que você está com uma fé lá no chão. E isso são amostra de que há um desequilíbrio nas nossas emoções, nas nossas sefirotes da árvore da vida. Porque um dia você está muito rigoroso, outro dia você está muito liberal. Então são as ações exteriores que estão controlando a vida e não a proatividade, o domínio teu da tua vida. Ok? Alguém quer comentar alguma coisa? Bom, os cabalistas falam que as energias espirituais que estão a incentivar o nosso ego, elas querem nos levar a ser reativos. É aquele negócio de pobre coitado, né? Muitas vezes a gente quer que as pessoas sintam pena de nós. São energias que estão ao redor. As injustiças que nós achamos que está sendo acometida contra nós. E aí a gente começa a reclamar. São tudo energias que querem nos levar a uma posição sempre de reatividade, de fraqueza. Então, as circunstâncias vão sempre vir e nos mostrar, aí vai depender de nós, nos mostrar qual é o ponto de desequilíbrio que está acontecendo na nossa vida. Ok? Então, o que significa ser reativo? Significa perder o domínio da situação, perder o equilíbrio. A era de Mashiach, ela vem para que nós tenhamos equilíbrio em todas as circunstâncias, independente do que está acontecendo na tua vida, do que pode estar vindo. Sabemos que essas coisas não são fáceis. São circunstâncias que acontecem muito duras muitas vezes. Às vezes uma enfermidade grave, às vezes um problema financeiro muito grande,
às vezes algo sentimental, emocional, em relação a relacionamentos com filhos, esposos, esposas, todas essas coisas, elas precisam estar no equilíbrio. Não significa que você não vai sentir, mas você vai agir de uma maneira diferente. Sentir, todos nós vamos sentir. Sofrer, todos nós vamos sofrer. Mas estar desequilibrado é o ponto em que a luz do Eterno quer nos tirar. Ok? Bom, o que devemos fazer? O que vocês sugerem? Diante de tudo isso. Bom, eu entendo que toda vitimização ela vem da dependência emocional que a gente tem em relação a tudo, né? Em relação às outras pessoas, em relação às coisas do nosso cotidiano, em relação à vida de um modo geral. Acho que a partir do momento que a gente entende que a gente não tem controle sobre o que é do outro, a gente só consegue lidar com aquilo que é nosso, que está dentro da gente, aí você se desapega. A partir do momento que você não tem esse apego, que você não tem essa dependência das outras coisas, dos outros, de um modo geral, né, da família, do seu emprego, que você solta as coisas, que você entende que não é isso que faz o todo, né, que são partes, e que você é um indivíduo independente disso. Quando você não tem esse apego, aí você consegue se equilibrar e não se vitimizar. Eu acho que a vitimização ela vem do apego e da dependência emocional que a gente tem das coisas e dos outros. Sim, o apego está diretamente ligado ao ego. É aquilo que você quer. Então, eu vejo um pouco o ego como um sentimento de ser o centro do universo, né? É como se você, em alguns momentos, você achasse que tudo gira em torno de você, né? E aí você acaba achando que tudo é para você, tudo é contra você, né? Tudo é para colaborar, tudo é para te prejudicar. Então, na verdade, eu acho que o ego, quando ele está muito inflado, ele cria esse desequilíbrio e essa visão distorcida da realidade. É verdade. O ego é justamente o que ele quer para o seu dia a dia, para a sua vida. E ele cria isso para dentro de você. Ele quer cada vez mais ser o centro. Ele quer o conforto dele o tempo todo. Mas, como diz Socorro, o desapego disso significa abrir mão. Significa resistir a isso. Então, esses dois trabalhos que precisam acontecer ao mesmo tempo. Mas só consegue desapegar quem enxerga. Se não porque enquanto a gente não desapega, a gente fica dominado, não tem jeito. Se não enxergar que está apegado, porque tem coisas que a gente se apega e a gente não percebe. Às vezes a gente se apega simplesmente na nossa opinião. Uhum. A minha opinião é que vale. Com certeza. Você tem uma opinião, mas você está apegado à opinião. Aí uma pessoa lança uma opinião contrária à tua, você fica bravo com a pessoa. Então, quando você começa a enxergar, né, isso geralmente acontece que você se incomoda. Eu não estou gostando que aquela pessoa está com uma opinião diferente da minha. Então, quando você começa a perceber isso, é algo que está inflando o teu ego. Está inflando. Então, muitos não vão perceber, vão achar que natural. Eu não gostar da opinião da outra pessoa. O natural vai ser assim. Mas, na verdade, é algo que o ego quer. É algo que o ego quer se alimentar. E é justamente por isso a gente vai se encontrar com muitas circunstâncias, com pessoas assim, o que essa pessoa está passando na minha vida? Por quê? Por que essa pessoa apareceu? Por que está acontecendo isso comigo hoje? Porque tem algo que a luz quer revelar.
E ver é difícil. Quando você vê, você e toma a posição de desapegar, aí sim, a gente vai avançando para esse propósito. Mas isso é muito difícil, não é muito simples também, não. Gente, vamos... Se fosse tão simples, né, a Cabala não ia ser revelada agora. Mas há milhares e milhares de anos, as nossas convicções é que mandam. Eu estava conversando no final de semana com o Henrique aqui, a gente falou sobre convicções. Que quando você tem muita convicção, é o teu ego. Quando você tem muita certeza daquilo que é o caminho da verdade, assim são as religiões. Elas defendem o caminho delas como uma única verdade. Alguns cabalistas dizem que as religiões são produtos do ego. Então, a convicção, ela não dá espaço para a convicção do próximo, né? Sim, não dá espaço. Você tem a sua convicção e ela é absoluta. O próximo não pode ter a dele, né? Não pode, porque é completamente diferente. Eu estou no caminho da verdade e você não está. E aí vai o julgamento. E a gente estava conversando aqui muito sobre isso esse final de semana com o Henrique, e a gente estava falando. Eu vivi momentos muito fortes da minha vida com muitas convicções. E hoje eu falo para as pessoas, eu sou um homem sem convicções. Eu só sei que nada sei, né? Eu só sei que nada sei, eu não sei. Eu não tenho convicções. Eu não posso dizer que isso é o certo, porque eu vejo na vida das pessoas coisas dando certo. E às vezes melhores do que na minha própria vida. Então nós precisamos ter convicção que não temos convicção. Eu acho que o caminho do meio é uma boa medida, sabe? É verdade. O caminho do meio é uma boa medida. Esse é o grande desafio, entrar nesse caminho do meio, né? Você não pode ter zero convicção, mas também não pode ter convicção em tudo. Mas eu tenho que respeitar o momento de Deus na minha vida. Isso é uma questão ainda, né, falando até um pouquinho de religião, mas é uma coisa que eu particularmente gosto do judaísmo, e né, um pouco que a gente vê a respeito de Talmud são essa coexistência das convicções, das opiniões diferentes, né? Então você pode ter uma opinião, né, divergente, mas elas podem coexistir dentro de uma mesma cultura, né? Isso é um ponto que eu acho bem legal. É verdade. Isso, embora isso é falado no judaísmo, mas viver isso na prática eu não vejo muito, não. É muito complicado, porque quando já começa por aí, né? Quando você se aproxima dentro de qualquer tipo de religião, ele já coloca de bandeja para você e fala assim, você precisa seguir isso. Se você não for seguir isso, vai embora. Então, as convicções dele já estão maiores do que o que eu penso. Então, acho que a questão da convicção é uma coisa muito forte dentro do ser humano, né? E isso faz com que julguemos. E a gente conversa aí, a gente vê que, poxa, tem muita vida dando certo, gente. E quantas vezes a gente julgou que a vida do outro estava errada, mas na verdade tem muita coisa dando certo, muita coisa boa na vida das pessoas. É por aí que a gente tem que caminhar. Assim, eu tenho uma pequena convicção. Mais alguém quer falar? Bom, eu perguntei a vocês o que fazer, né, diante de circunstâncias como essa, né? O que a gente deve fazer? O que a Cabala fala, né? Porque a gente é influenciado o tempo todo por circunstâncias. A gente é influenciado por convicções, a gente é influenciado por sentimento, a gente é influenciado por acidentes que ocorrem, a gente é influenciado pela parte financeira, pelo próprio país, pela cultura, né?
pela discriminação das pessoas. Nós somos influenciados o tempo todo. Não há quem não esteja debaixo de influências negativas. Todos nós somos, mas nós precisamos tomar posicionamento a respeito disso. A Cabala fala que nós precisamos manter essa conexão com a luz, independente da circunstância, lembrando que tudo está debaixo do controle da luz. A Cabala fala que quando você estiver diante de uma circunstância que está mexendo com o teu sentimento, que está mexendo com a tua emoção, com o teu humor, com o teu entendimento, com a tua sabedoria, seja lá qual for parte da árvore da vida, com a tua parte física, você precisa manter essa conexão e saber que tudo vem da luz. Tudo é Deus. Ah, mas aquilo ruim que está do meu lado é Deus. Mas aquilo triste que aconteceu com uma pessoa é Deus. A conexão, a convicção que Deus está no controle. Porque se você perder a conexão que a luz está no controle, você vai agir pelo ego. Você vai tomar o fato como pessoal e vai buscar agir da sua maneira. Então a Cabala ela fala que a conexão e a confiança, por isso que você vai ver muitos salmos falando de Davi falando da confiança no Senhor, a confiança que nós precisamos manter o tempo todo, independente do que esteja acontecendo, é muito importante na nossa vida. Ok? Alguém quer falar? Precisamos reagir às forças negativas. Detectar, perceber que há energias negativas. Reagir. Aí, como diz a Socorro, abrir mão, né? E olhar para o outro lado e não quero isso para a minha vida. Eu vou outro caminho. Então, precisa haver uma resistência, porque se vivermos na reatividade, nós vamos abrigar a força negativa no coração. E aí, algumas religiões, elas falam muito sobre essa questão de determinar, né? Eu ouvi muito falar sobre determinismo. Determina na tua vida. Eu não creio que seja uma coisa externa, mas de apenas falar, mas de compreender que você não pode deixar ser persuadido pelas energias negativas. O falar, né, do ego. O ego fala muito. Né? O pessoal fala que é o demônio, né? O ego fica falando no teu ouvido. Você está mal, você não está bem, as pessoas estão fazendo isso contigo. Olha lá, pensa contra você. Pode falar, Rando. Então, pegando aí fazendo um gancho aí no que você está falando, você está dizendo aí que o ego é o maligno, né? Então a consciência seria o divino, o eterno. É isso? A consciência, vamos dizer assim, ela é influenciada, né? Ou pelo maligno, pelo ego, ou pela luz divina. E aí, conforme a sua consciência, ela vai se convertendo, ela vai tomando proatividade da vida, eu creio que essa consciência ela passa a ser divina. Eu creio que tem um texto, se eu não me engano, é de Pedro, né, no Novo Testamento, que ele fala sobre o governo de Deus na nossa vida. Ele fala sobre mente... esqueci a palavra. Mente esclarecida. Mente esclarecida. Nós temos que ter uma mente esclarecida. A palavra esclarecida significa
clareada pela luz de Deus. Então, é aquele negócio, é o processo. Se você vê que precisa ser transformado, se você consegue enxergar, a tua mente fica esclarecida, a consciência vai mudando. Você vai sendo transformado e você vai rejeitando as coisas do ego, que passa a ser essa atuação maligna, né? Que é a influência que tem na nossa vida. Bom, a terceira coisa que a Cabala fala é para falarmos pouco. Quando a pessoa fala muito, fica falando muito, é muita expressão da reatividade, né? Falar, observar, confiar, reagir contra essas circunstâncias. Aí ninguém mais vai querer participar da aula, hein? Eu falo falar pouco é murmuração. Murmuração. A murmuração, a reclamação, o tempo todo, é uma expressão reativa do ego. Eu sei que é difícil. Não é o que eu estou falando aqui, eu vivo também. É complicado, não é simples. Você não reclamar, não murmurar, não reagir, né, de uma forma reativa. Mas essas coisas, assim, a Cabala, ela fala para que nós possamos enxergar que tem algo que a luz quer nos mostrar e quer transformar. Pode falar, Socorro. Nesse caso, precisa, então, tomar muito cuidado com Vai ter uma linha bem tênue entre o que é convicção e fé. Porque se eu não tomar cuidado com o que eu entendo como fé, eu vou me tornar arrogante do mesmo jeito. Sim. Porque eu tenho um propósito tão forte naquilo que está baseado na minha fé, no meu entendimento de fé, e aí eu tomo aquilo como verdade única, unilateral, e aí eu me torno arrogante do mesmo jeito. Perfeito. Acabou. A partir do momento que você identificou que a tua verdade ela é a única, acabou a arrogância. Já não dá mais. Somos seres muito diferentes. Na verdade, a Cabala fala que nós somos complementos um do outro. As nossas almas são partes. É como se uma grande alma fosse explodida e cada pedaço precisa ser trabalhado de uma maneira. E nos encontramos num processo. Mas, na verdade, nós somos a mesma pessoa. O que está do teu lado é a mesma pessoa. É você mesmo. Só que sendo trabalhado em pontos diferentes. E vai ser de maneira diferente e vai ter verdades diferentes. Porque vão ter consciências diferentes. São níveis de entendimento da Torá, níveis de entendimento em todos os sentidos. A própria Cabala, se ela pegar e falar assim, eu sou a única verdade, daqui a pouco nós vamos virar também um ego, né? Na verdade, a gente sabe que a religião tem sua porção de importância na consciência das pessoas, e as pessoas que não estão na religião também são importantes, porque a luz do Eterno vai trabalhar na vida delas em qualquer local que tiver. Pode ser num relacionamento matrimonial, pode ser num relacionamento com os filhos, e aí vai por diante. Você vai ser inserido num grupo de qualquer maneira, né? A gente vai percebendo que a luz vai inserindo a gente em grupos. E não necessariamente vai te inserir numa religião. Pode te inserir em grupos que você nem imagina. Né? A gente vê aí a experiência do José Ribeiro. Quando eu conheci, fui em Maranhão, nem sonhava, né, José, de estar dentro de uma academia. A luz conduziu ele para uma academia. Hoje ele trabalha na academia, ele é presidente de uma academia. E que é isso? O que a luz está fazendo? Tem algo que a luz está fazendo. E você vai ver que a tua vida, se você deixar
sendo conduzido, não é deixar reativamente, mas deixar em observação, você vai ver que você vai ter círculos de amizade sendo mudados, você vai estar com pessoas diferentes, você vai estar, de uma hora para outra, você sente desejo de estudar alguma coisa, ou criar alguma coisa, ou montar numa empresa diferente. Você começa a sentir desejo. Isso tudo é o trabalhar da luz, te colocando em situações e circunstâncias. Não necessariamente dentro de uma religião. Pode ser dentro de uma religião, te coloca dentro de uma religião que você nem imagina. Te coloca no cristianismo, te coloca sei lá, no budismo, no judaísmo, na cabala, vai te colocar numa circunstância. Mas os grupos são instrumentos da luz do Eterno. Assim eu estou entendendo. Bom, deixo para vocês agora. Para mim, a minha mensagem que eu tinha que colocar para vocês. Se vocês quiserem falar mais alguma coisa, maravilha. Se também não quiser falar, maravilha também. Queremos ser abençoados. Alguém quer falar? Mary hoje está calada, fala nada. Sem microfone, Mary. Já falei muito aí, Jairo. Falamos semana passada muito sobre equilíbrio, né? Legal. José também ficou calado hoje, só juntando. Não, tranquilo. Estava meio enferrujado, né? Tá tranquilo? Um detalhe bem interessante assim que eu pude perceber, porque assim, a tendência, enquanto eu te ouvia, eu ia viajando aqui um pouco, né? Em algumas perspectivas. E eu percebo assim, que grande parte para que algo possa dar certo, independente do que seja, né? Se é um empreendimento, ou se é uma questão religiosa, de um grupo religioso, seja como for, né? É a partir do momento em que o foco deixa de ser a própria pessoa em si e passa a ser a questão coletiva, né? É como se fosse mais ou menos assim. Vamos trazer para uma questão mais simples, né? Alguma pessoa, às vezes, teve a ideia de abrir uma empresa, né? Então, antes mesmo de que ela possa sonhar com o próprio benefício dela, ela tem que, digamos que, já projetar o que isso poderia ocasionar naquela sociedade. Então, quando esse foco é direcionado do eu para o coletivo, automaticamente você ganha um nível de criatividade muito grande. Isso é uma coisa que é quase que automática, né? É um milagre ali sendo gerado, acontecendo, e você acaba aqui sendo um agente dessa situação. Quando, de repente, você se vê como se fosse responsável por aquilo, né? Por aquela localidade, por aquela região, e automaticamente, quando você se espanta, você já teve um nível de crescimento, aonde você naturalmente já está inserido, porque, querendo ou não, quando se trabalha a coletividade, você se trabalha a si mesmo, só que de uma maneira involuntária, porque o foco não é você, é os outros. Então, isso acaba que, digamos que, dando um dinamismo diferenciado. E isso vale para todos os sentidos. A Cabala fala que isso é receber para compartilhar. É esse equilíbrio, porque você não vai deixar de receber, você tem que receber. Mas só que o foco mudou, o nível de consciência mudou. A consciência não é mais para si próprio, mas para outros. É esse foco que precisa ser equilibrado em todas as áreas de nossa vida. Por que a gente sofre? Porque a gente tem problema de querer receber egoicamente. Quando a gente quer receber para compartilhar, aí entra o desapego, né? O desapego das coisas, e aí você começa a não sofrer mais. Você não sofre mais. Isso vai acontecer em várias áreas. Tem áreas que você continua sofrendo. Normal, gente. Tem áreas que você vai conseguir avançar, já se libertou. Eu vou ter uma área que eu vou estar livre. Já o José, a Socorro, outras áreas que não vão estar livres. E vão estar livres em coisas que eu não vou estar livre. E é assim o movimento espiritual de Deus. É bem por aí, José. Legal. É o que a Cabala fala muito sobre isso.
Bom, fechamos. Ninguém quer falar mais nada? Beleza? Então, gente, foi bom estar com vocês. Tá? Uma boa semana para vocês todos. Deus abençoe e que a gente possa refletir cada vez mais Shabbat Shalom. na nossa vida. Shabbat Shalom. Shalom, Shalom. Ela está no Shabbat. Shalom, Shavuatov. Shalom só depois de quarta-feira, né? Shavuatov. Eu já falo, eu falei em português. Boa semana. Um abraço. Deus abençoe vocês aí. Segunda-feira, firme e forte, estamos juntos aí. E eu vou colocar esse estudo aí junto aí para todo mundo ver aí. Um abraço, gente. Tchau. Por hora eu pensei.